Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Certo e Fixação, no qual nós analisamos questões de provas de certificação de redes. A questão dessa vez é essa daqui. Ela fala o seguinte, ela pergunta o seguinte: quais das seguintes declarações explicam o comportamento da função redirect do ICMP? E ele fala que há duas respostas. Então, nós estamos falando aqui de uma mensagem específica do ICMP. É a mensagem redirect. Então, antes da gente prosseguir a leitura de cada uma dessas alternativas, é interessante que nós entendamos como é que funciona essa mensagem. Então, vamos entender a mensagem redirect fazendo uma alusão à RFC 792, que é a RFC que especifica o ICMP. Pois muito bem, então para isso, inspirado na RFC, nós temos aqui uma interconexão em que nós temos dois segmentos de rede, o 10.0.0.0, o 20.0.0.0, e conectados ao segmento 10.0.0.0, nós temos os roteadores R1 e R2 e temos um computador aqui. Tá certo? Então, o que acontece aqui? Vamos explicar. Nós temos os endereços configurados. Aqui no segundo segmento nós temos o roteador R1 e um servidor. Imagine que isso aqui seja um servidor web, por exemplo. E conectado aqui a R2, também nós temos o caminho que nos liga ao resto da internet, né? Então, o que acontece? O que acontece aqui, gente, é o seguinte. É que quando o computador aqui ele quer enviar um datagrama que tem como endereço o servidor, esse datagrama ele vai percorrer esse caminho aqui, né? Ele vai sair do computador e vai parar aqui no servidor. E quando esse computador quiser enviar um datagrama para fora dessa interconexão, esse datagrama vai ter que ser escoado por R2. Então, eu espero que fique claro para vocês que esse roteador aqui, ele roteia datagramas endereçados ao servidor, e esse datagrama aqui, ele roteia datagramas endereçados para fora aqui da interconexão. Tá? É por isso que a gente tem esses dois roteadores aqui. Agora, veja bem, quando você vai configurar os parâmetros de rede desse computador aqui, você vai configurar com um endereço IP, uma máscara e um endereço de gateway. Então, um desses caras aqui vai ter que ser eleito, né? Vai ter que ser escolhido para ser o gateway para esse computador aqui, tá certo? E o que é escolhido é o roteador R2. Imaginemos isso, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá. Imaginemos que o nosso computador aqui, ele vai transmitir um datagrama cujo endereço IP de destino seja o endereço do servidor. Então, o host transmite um datagrama, que é esse camaradinho aqui, endereçado ao servidor. Então, o endereço é do servidor. Como vocês estão vendo aqui, o datagrama ele foi parar em R2. Por que ele foi parar em R2? Por quê? Porque R2 é o gateway que foi configurado no host. Os parâmetros de configuração de rede do host figura como gateway
a máquina, né, o endereço 10.0.0.100, que é o endereço dessa interface de R2. Nós temos um vídeo específico sobre ARP, o protocolo de resolução de endereço, que explica por que quando o destinatário ele se encontra numa rede diferente da rede do remetente, o datagrama ele é encapsulado em um quadro e é enviado para o gateway. Mas, enfim, eu quero que permaneça na cabeça, que fique claro para vocês que nesse datagrama aqui, o endereço IP de destino é o endereço 20.002, tá? Apenas esse datagrama ele é encapsulado por um quadro cujo endereço MAC é o endereço dessa interface aqui. É por isso que esse datagrama chega aqui em R2, apesar de ser endereçado a 20.002. Deem uma olhadinha lá sobre esse vídeo sobre o protocolo ARP. Tá? Mas enfim, o datagrama endereçado ao servidor chega aqui no roteador R2. Esse roteador aqui, ele tem uma tabela de rotas. E imagine o seguinte, nessa tabela de rotas aqui de R2, ele tem uma entrada, uma rota default, uma rota para 0000/0, que aponta para um próximo roteador aqui, não mostrado. Essa entrada padrão, essa rota padrão aqui, é o que vai fazer com que, se esse datagrama fosse endereçado a alguém aqui de fora, o roteador R2 enviaria ele aqui à sua direita. Tá? Essa rota padrão define isso. Qualquer rede que não seja uma rede presente na interconexão aqui, ele enviaria para a internet. Tá certo? Agora, o roteador R2 ele também tem uma entrada na sua tabela de rotas que diz que se o datagrama for endereçado à rede 20.000/24, o próximo salto vai ser R1, na forma desse endereço aqui, tá? O 10.0.0.200. Perfeito? Tudo bem? Então, revisando. O host transmite um datagrama endereçado ao servidor 20.0.0.2. O datagrama chega até R2. Por quê? Porque R2 é o gateway configurado no host, então o datagrama vai chegar a R2 e R2 sabe que o próximo salto até o servidor, até a rede 20.000/24, vai ser R1. R1 na forma desse endereço aqui, ó, 10.0.0.200. Ok? Então, tá claro aqui que o que vai acontecer é que o datagrama chega até R2 e R2 vai enviar esse datagrama para R1. Vocês estão vendo aqui uma seta que sai aqui de R2 e vai direto até R1, mas é claro que o datagrama ele vai ser escoado por essa interface aqui. Percebam, é a mesma interface que foi utilizada para receber o datagrama. O datagrama veio por aqui, chegou em R2 e ele vai sair por essa interface, por essa mesma interface e vai agora chegar em R1. E R1 vai enviar aqui finalmente para o servidor. Não está mostrado aqui, mas o caminho é esse. Tá certo? Então nós temos aqui uma particularidade. O datagrama ele é roteado pela mesma interface na qual ele chegou. Tá certo? Essa é uma particularidade. E outra coisa, e aqui é onde a coisa fica interessante. Pelo fato de R2 saber que o roteador R1 pertence à mesma rede que o host, R2 ele, envia o datagrama para R1, como a gente falou, mas ele também transmite uma mensagem redirect, né? O driver ICMP de R2 vai transmitir uma mensagem redirect para o host.
Para quê? Para que serve essa mensagem aqui? Essa mensagem ela serve para que o host aqui, quando ele for enviar um próximo datagrama ou para o servidor ou para essa rede aqui, para que ele não envie o datagrama encapsulado em um quadro destinado a R2, mas sim ele envie o próximo datagrama em um quadro destinado a R1. Então, especificamente para aquele destino ou para membros daquela rede, os próximos datagramas que serão enviados aqui pelo computador, eles vão ser encapsulados em quadros destinados não a R2, para R2 fazer esse baldeamento aqui, digamos assim, mas esses datagramas posteriores eles vão ser encapsulados em quadros destinados diretamente para R1. Tá certo? Por quê? Porque especificamente para esse destino aqui, o caminho ótimo não é passando por R2, porque R2 vai passar para R1. O caminho ótimo é a gente ter esses datagramas encapsulados em quadros enviados diretamente para R1. Tudo bem? Tranquilo? Vamos falar um pouco aqui de alguns detalhes, né? Então, veja, primeira coisa que eu gostaria que ficasse claro para vocês, né? A gente sabe que essa mensagem redirect, ela é enviada nessas duas condições. Primeiro, o datagrama ele é roteado, um datagrama é roteado pela mesma interface na qual ele chegou. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o próximo salto na tabela de rotas, no caso aqui, essa interface de R1, ele está na mesma rede que o remetente do datagrama. Ou seja, como aqui está falando, R2 sabe que R1 está na mesma rede que o host. Como é que ele sabe disso? Se vocês forem lá no vídeo sobre o ARP, vocês vão ver que R2 ele vai pegar o endereço aqui, o endereço IP de origem, né, o 10.0.0.1, vai fazer um AND com a máscara dessa interface, vai obter o quê? 10.0.0.0. E ele pega o próximo salto, que é 10.0.0.200, faz um AND com a máscara dessa interface, /24, e vai chegar no mesmo valor, 10.0.0.0. Ou seja, ele sabe que o remetente do datagrama e o próximo salto estão na mesma rede. Então, essas duas condições, o datagrama ser roteado pela mesma interface que ele foi recebido e o próximo salto está na mesma rede que o remetente do datagrama, esses dois eventos, digamos assim, essas duas cláusulas, uma vez atendidas, aí o roteador R2 ele envia a mensagem redirect. Então, essas duas declarações, essas duas cláusulas têm que ser atendidas, tá bom? Perdão a repetição, mas não custa nada frisar mais uma vez. O datagrama é roteado pela interface que chegou e o próximo salto e o remetente do datagrama estão na mesma rede. Então, ok. Então, essa mensagem ICMP, como toda mensagem ICMP, ela tem um tipo e um código. O tipo da mensagem redirect é o tipo 5. E o código vai variar. O roteador R2 ele pode enviar uma mensagem redirect com código 0, com código 1, com código 2 ou com código 3. Se ela envia com código 0, isso é interpretado aqui
pela máquina, né, pelo host. Como assim? Redirecione datagramas para esta rede, ou seja, qualquer datagrama que esse camaradinho aqui enviar para essa rede, ele vai enviar diretamente aqui para R1. Ele vai encapsular num quadro destinado a R1. Não necessariamente, não especificamente, não exclusivamente o servidor, mas qualquer máquina dessa rede. Se o código for 1, então ele vai redirecionar datagramas exclusivamente para aquele host, ou seja, no caso, apenas para o servidor. Perfeito? Tudo bem? Para qualquer outra máquina aqui, ele continuará enviando para R2. Se o código for 2, ele vai redirecionar datagramas especificamente para a rede 20.0.0/24 e com o campo Type of Service idêntico ao do datagrama original. E se o código for igual a 3, ele vai redirecionar os datagramas exclusivamente para aquele host, no caso aqui para o servidor, e que contenham o mesmo valor de Type of Service do datagrama original. Tá certo? Muito bem. Type of Service é um campo que, na maioria dos casos, ele tem... são 8 zeros, então ele não tem muito significado. Boa parte dos casos ele não tem muito significado, mas isso é o que a RFC fala, né? Pois bem, a mensagem redirect, ela contém também o endereço IP do gateway alternativo, exatamente pelo fato de que o que essa mensagem ela vai informar aqui para o computador é que, olha, se você está enviando, se você for enviar um próximo datagrama, próximos datagramas subsequentes para 20.002, vamos supor que o código seja 1, né, exclusivamente para aquela máquina lá, então você considere enviar para, no caso aqui, 10.0.0.200, tá certo? Então, esse valor aqui, 10.0.0.200, ele está contido aqui nessa mensagem redirect. Aí, como você sabe, porque você já viu lá o vídeo sobre ARP, esse número, né, o 10.0.0.200, ele serve para que o nosso coleguinha aqui utilize o ARP para obter o endereço MAC relativo a essa interface. E aí sim, obtendo o endereço MAC relativo a essa interface, ele vai encapsular os datagramas subsequentes em quadros endereçados a essa interface aqui. Perfeito? Além disso, a mensagem redirect contém o cabeçalho do datagrama original e os 64 bits iniciais do seu campo de dados, né? A maioria das mensagens de CMP elas têm esse conteúdo, que é para dizer qual foi o datagrama, para dizer para o host qual foi o datagrama que gerou, né, aquela mensagem em CMP. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, a mensagem redirect, ela informa aqui para o camarada, diz o seguinte, olha, tráfego subsequente para aquele servidor ou para máquinas daquela rede ali do servidor, você envia direto para R1. Tá certo? Evidentemente, o tráfego que não atender a esse requisito, ou seja, o tráfego para outros computadores ou outras redes, eles vão seguindo sendo enviados para o gateway original, tá bom? Ele não modifica o gateway, essa mensagem redirect, ela não modifica o gateway que está configurado aqui na máquina, a menos para o tráfego especificado para o servidor, ou se a gente usar aqui um código 0, o tráfego que é destinado a máquinas aqui desse segmento. Tudo bem?
Espero que tenha ficado claro qual é o sentido dessa mensagem redirect, né? Vocês podem dar uma olhada na RFC 792, dá um Ctrl F lá, coloca redirect, bate um Enter, tem uma descrição que fala sobre isso que eu estou falando aqui. É uma descrição textual, não tem a figura, mas vocês vão ver que é isso aí que eu estou falando. Tá bom? Então, agora a gente pode analisar as declarações para ver quais delas são verdadeiras. A primeira delas é o seguinte: quando um roteador recebe dados na interface através da qual o mesmo dado precisa ser encaminhado e a origem está no mesmo segmento, né, o remetente está no mesmo segmento que o próximo salto, uma mensagem redirect CMP será enviada pelo roteador para, né, ou até o remetente. Bom, essa declaração ela é um resumo daquilo que a gente falou, né? Então nós temos aqui as duas cláusulas que devem ser atendidas para que o roteador envie, né, uma mensagem redirect, né? Ou seja, ele recebe um datagrama por uma interface que é utilizada para enviar o datagrama, né? Ou, em outras palavras, ele envia o datagrama pela mesma interface que ele recebe, né? R2 vai enviar para R1, e a origem, ou caso, o remetente do datagrama está no mesmo segmento que o próximo salto. Então, perfeito, a gente marcaria essa na boa. Vamos analisar a próxima alternativa. Alternativa B diz o seguinte: quando um roteador recebe dados em uma interface e o endereço IP do roteador corresponde ao endereço IP dos dados, uma mensagem CMP redirect será enviada pelo roteador até o remetente. Bom, nesse caso não, né? Por quê? Porque, veja, aqui nós temos, quando um roteador recebe dados em uma interface, né, esse caso aqui, e o endereço IP do roteador corresponde ao endereço IP dos dados. Bom, o que ele está querendo dizer aqui é que o roteador em questão ele está recebendo um datagrama cujo destino é ele mesmo. Então, não tem o menor sentido o roteador R2 enviar uma mensagem redirect para o remetente do datagrama. Por quê? Porque o caminho é um caminho ótimo mesmo, não é verdade? Se você tem um datagrama cujo endereço IP, no caso aqui, é o endereço IP do roteador R2, nada mais justo do que você enviar esse datagrama para R2, ou seja, encapsulá-lo num quadro cujo endereço MAC é o endereço MAC dessa interface aqui. Então, sob hipótese alguma, o roteador R2 ele vai enviar uma mensagem redirect para o nosso host aqui. Tudo bem? Muito bem. Letra C. Quando um roteador recebe dados em uma interface através da qual o mesmo dado precisa ser encaminhado, ok, e o remetente está no mesmo segmento que o próximo salto, ok, uma mensagem redirect será enviada pelo remetente até o roteador. E aí você perceba que, ok, está tudo tranquilo, né? Ou seja, o roteador ele recebe os dados pela mesma interface que ele vai enviar os dados, né? Então, tranquilo. O remetente do datagrama está na mesma rede que o próximo salto aqui na tabela de R2, ok. Mas, ok, a mensagem redirect ela vai ser enviada, mas ela não vai ser enviada do remetente ao roteador. Não, ela vai ser enviada do roteador até o remetente. Então, estava indo
tudo certinho aqui, mas houve uma inversão aqui, né? Então, o certo seria will be sent by the router to the source. Então, a declaração do jeito que ela está aqui, a afirmativa do jeito que ela está aqui, ela está incorreta. Então, a gente não vai marcar de jeito nenhum. Tá bom? Vamos analisar a última hipótese. A última hipótese é essa daqui. Quando um roteador recebe dados em uma interface através da qual os mesmos dados precisam ser encaminhados e o remetente está em um segmento diferente do próximo salto, uma mensagem ICMP redirect será enviada pelo roteador até o remetente. Então, para a gente imaginar essa cláusula aqui, ou seja, o remetente está em um segmento diferente do próximo salto, a gente modificou um pouco a figura para incluir agora um terceiro roteador, seria o roteador R3, que vai separar o host do próximo salto aqui da tabela de R2, no que diz respeito à rede na qual cada um deles pertence. Então perceba, o que acontece aqui? O que acontece aqui? O host ele pertence a um segmento de rede, que é o 30.00/24, que é diferente do segmento a qual pertence o próximo salto, que é 10.00.200. Perfeito? Então, nós inserimos aqui um roteador R3, criamos aqui um novo segmento de rede, conectamos a ele R3 e o host para materializar essa condição. O remetente está num segmento diferente do segmento em que está o próximo salto aqui na tabela de rotas de R2. Né? Então ele fala que nessas condições uma mensagem ICMP redirect será enviada pelo roteador até o remetente. E aí veja o que acontece. Olha só. Aqui o datagrama é enviado para R3, imagina que tem aqui na tabela de rotas, ele vai enviar aqui para R2 na tabela de rotas de R2, ele vai enviar por a mesma interface aqui. Então, nós temos essa condição sendo atendida, tá? R2 vai receber o datagrama pela interface, a mesma interface que vai ser utilizada para ele enviar o datagrama aqui para R1. Mas veja, o que acontece? Quando o R2 ele recebe esse datagrama, ele envia o datagrama aqui para R1, R2 ele sabe que o próximo salto, no caso 10.00.200, ele está num segmento diferente do que o segmento em que está o remetente do datagrama. Então, ele vai pegar aqui o endereço IP de origem do datagrama, que é 30.002, vai fazer um end com /24, vai chegar em 30.000 e vai pegar 10.00.200, vai fazer um end com /24, que é a máscara dessa interface, vai chegar em 10.000, vai concluir que o próximo salto, ou o remetente do datagrama, está num segmento diferente do segmento em que está o próximo salto. E aí, ele não vai enviar a mensagem redirect. Porque, veja, a mensagem redirect, ela é enviada para o remetente do datagrama. Para quê? Para que o remetente do datagrama ele encapsule datagramas subsequentes diretamente para aquele roteador que seria o próximo salto, no caso aqui R1. Mas dada essa conformação aqui, não tem como esse computador aqui encapsular um datagrama que seja destinado para fora desse segmento aqui. Não tem como ele encapsular esse datagrama
em um quadro que não seja endereçado a R3. Então, a mensagem redirect aqui, vindo de R2 até esse host aqui, não faria o menor sentido. Porque diferente dos casos anteriores, em que o nosso host estava aqui, ele poderia encapsular um datagrama em um quadro destinado a R1 ou R2, mas aqui não. Ele não tem essa alternativa. Compreenderam? Então, é por isso que a gente tem essas duas cláusulas que têm que ser atendidas. Tá certo? Mais uma vez, eu disse já milhões de vezes, mas eu vou falar mais uma vez. Um datagrama, ele é encaminhado pela mesma interface que ele foi recebido, é a primeira cláusula, e a segunda cláusula é: o remetente do datagrama tem que estar na mesma rede, no mesmo segmento de rede que o próximo salto na tabela de rotas aqui do roteador. Perfeito? Então, na verdade, essa afirmativa ela está errada. Então ela está incorreta. Agora, se a gente dá uma olhada no panorama aqui da questão, a gente tem aqui uma polêmica, que é o seguinte. Aqui está falando que tem duas respostas. E se você pegar todo dump na internet que tenha essa questão, você vai ver que as alternativas marcadas são as alternativas A e D. Mas como a gente viu há pouco, não tem muito sentido você enviar uma mensagem, não tem sentido algum, na verdade, você enviar uma mensagem redirect, né, do roteador até o remetente do datagrama, porque, como eu falei aqui, não há outra alternativa para esse host, além de encapsular o datagrama endereçado a alguém fora desse segmento em um quadro endereçado a R3. Tá bom? Então, não há sentido algum em dizer que essa afirmativa ela está correta. Então, nós ficamos apenas com a alternativa A. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro qual é o sentido da mensagem redirect e quais são as cláusulas que devem ser atendidas para que essa mensagem seja enviada por um roteador. Ok? Bom, nada mais havendo a falar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.